Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, às nossas videoaulas de formação política. Peço para quem está acompanhando aí, já vou pedir para deixar aquele likezinho que fortalece muito. Para quem chegou agora nesse vídeo por acaso, pode ir no nosso canal aí em playlists e assistir as videoaulas desde o início. A primeira playlist, que era mais fundamentos de teoria política, e essa playlist que nós estamos agora, que é mais longa, com vídeos sobre aspectos institucionais, né, do funcionamento da democracia, das instituições democráticas. Nós chegamos num ponto em que falamos sobre eleições, como funcionam eleições livres e justas, falamos sobre comportamento eleitoral, já falamos sobre desenho constitucional. Então vamos trazer um conceito agora que é importante para a gente tratar a democracia na atualidade, que é o conceito de poliarquia do Robert Dahl. Para que serve esse conceito? Para a gente identificar uma democracia, a gente identificar se um regime é democrático ou não é. Para começar a falar de poliarquia, como o próprio nome indica, né, o poli vem de muitos, né, significa muitos. O Robert Dahl ele vai desenvolver essa tese de que a democracia representativa atual, né, a democracia contemporânea, em pleno funcionamento, né, em um estado plenamente democrático, a democracia ela se transformou numa poliarquia, né? Por que poliarquia? Porque o poder ele é partilhado por vários grupos, diversas minorias, né? Então não é só a maioria que ganha a eleição, que dita todas as regras e o resto tem que aceitar calado. Não, né? No regime democrático, sobretudo pelo parlamento, pela representação do parlamento, o poder ele acaba sendo dividido em vários partidos, né? A representação é dividida em vários grupos, em vários partidos, que de um modo ou outro representam a quantidade de interesse que existe na sociedade, né? Existem muitos interesses, muitas visões de mundo. No caso do Brasil, diferenças regionais, culturais, etc. Então, a poliarquia, ela seria essa democracia que a vontade da maioria existe, mas que respeita a existência de diversos grupos que vão de alguma forma participar desse sistema, seja como oposição ou seja fazendo parte do governo, né? Então, a democracia atual em um estado de excelência, vamos dizer assim, ela é a poliarquia, ela é o governo de muitos, não é só o governo da maioria, mas é o governo de muitos grupos sociais, né? O que essa noção implica? A combinação de dois eixos, né? Um eixo que está relacionado à vontade da maioria, que muitas vezes expressa numa eleição presidencial, por exemplo, em que majoritariamente determinado candidato ganha ou perde a presidência da República, no nosso caso, né, no caso do Brasil. Mas a combinação dessa vontade majoritária da sociedade com os limites liberais ou com as liberdades clássicas do liberalismo, né? A combinação desses dois elementos, das liberdades clássicas, né, do liberalismo e da vontade da maioria, vontade majoritária, formaria poliarquia, formaria uma democracia atual que não permite que determinado cidadão seja eleito, por exemplo, para presidente, ele tem a maioria dos votos naquela eleição e ele utilize essa maioria, essa votação majoritária, para atropelar a oposição, para suprimir outros grupos sociais, para deixar de ouvir, deixar de consultar totalmente outros grupos, outros partidos que compõem o sistema político, né? Então, na poliarquia, né, nessa noção de democracia em excelência, tem que ter a vontade da maioria, mas também tem que ter esses limites liberais que impedem que o autoritarismo cresça dentro da democracia. Que alguém vença a eleição e comece a instaurar, né, medidas autoritárias, comece a deturpar o regime por dentro da democracia, né? Então, o Robert Dahl ele vai falar sobre os pré-requisitos para a democracia, que seguem atuais, né? O que a gente estava falando, né? As liberdades clássicas, os direitos civis, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de associação, de assembleia, liberdade de se informar, né? Liberdade de informação. Os direitos políticos, podermos votar, nos candidatar, né? Ou formar partidos políticos. E compromissos, isso é interessante que o Robert Dahl traz, compromisso entre governo e oposição. Uma tolerância
do governo com a oposição, certo nível de tolerância, e uma tolerância da oposição com o governo. Quer dizer, os dois lados respeitando minimamente as regras do jogo, né? Tendo uma tolerância mútua entre os dois lados. Isso não significa que não vão existir discordâncias, embates, conflitos, né? Mas que se respeite as regras do jogo, que não se tente suprimir o outro lado, eliminar o outro lado e por aí vai. Então, os requisitos, né, da democracia. A inclusão do demos na polis, né? No caso, a inclusão do povo na política, né? Na discussão sobre os rumos das cidades, né? Do país. Isso envolve o quê? Ampla participação eleitoral. A população tem que poder votar sem nenhum tipo de restrição, né? E a competição efetiva, ou seja, que existam partidos que sejam competitivos e que as eleições para isso, né, para existir essa competição, como a gente já viu em outro vídeo, as eleições têm que ser honestas e regulares. Lembra que a gente falou de eleições livres e justas? Também entra aí, né? Eleições honestas e regulares e certa rotatividade no poder. Ou seja, um regime democrático, dificilmente um mesmo partido ou o mesmo grupo político ele vai ficar por muitas e muitas décadas no poder, né? Existe certa rotatividade. Em algum momento aquele partido ele acaba se desgastando e perde o local dele no governo, né? Então vejam os requisitos, né? Relembrando: participação eleitoral ampla, competição efetiva dos partidos, que envolve a existência de partidos, obviamente, as eleições livres e justas e certa rotatividade no poder. Que o mesmo grupo não fique para sempre ganhando as eleições, né? Mas que exista alguma possibilidade de outros grupos entrarem e irem revezando no poder. A partir desses requisitos, nós podemos medir graus de democracia, segundo Robert Dahl, né? Fazendo uma imagem que eu vou trazer para vocês com dois eixos, né? Um eixo X e um eixo Y. Um eixo que diz respeito à participação eleitoral, se as pessoas podem votar, se as pessoas votam de alguma forma para o regime, seja para presidente ou seja só para o parlamento, no caso do parlamentarismo. E a dimensão da competitividade, se existe disputa entre partidos real, né? Se existe uma disputa real, ou se é algo artificial, distorcido, né? Que acontece em regimes autoritários, né? Como a gente falou em outro vídeo, o caso da Venezuela, que era uma democracia com eleição, ainda existe eleição, mas por dentro desse regime, algumas regras vão mudando, vai se tornando cada vez mais difícil a rotatividade do poder, vai se tornando cada vez mais difícil a competitividade, vai se acabando com a competitividade de outros partidos que não sejam o partido do governo. Então a gente já pode dizer que aí não tem uma democracia plena, uma poliarquia, né? Então vamos trazer uma imagem, um gráfico, que é o que serve para a gente entender mais ou menos como que funciona essa teoria do Robert Dahl. Pegando os eixos, né? Nós temos um eixo que está nessa direção, né? Que está vertical, que é o eixo da competição eleitoral. Quer dizer, o eixo da competitividade. Esse regime, ele tem competição entre partidos ou não, né? E o outro eixo na horizontal é o eixo da participação eleitoral, é sobre inclusão. Então seriam os dois eixos básicos a partir dos quais a gente seguia para saber se um regime é mais ou menos democrático e poder inclusive comparar regimes mais ou menos democráticos. Então, pegando essa imagem aí, eu vou tentar mostrar para vocês aí com o cursor do mouse como a gente pode utilizar esse modelo para pensar regimes políticos, né? Vamos pensar numa ditadura que é famosa aí hoje em dia, na verdade já existe bastante tempo, né, bastante décadas, e que segue sendo um regime super fechado e tudo mais, que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um regime super fechado, uma ditadura de partido único, pelo que se sabe, né, em que o Partido Comunista tem controle total de toda a sociedade, de todo o sistema político, não há competição, é super fechado. Então, onde é que a gente poderia situar o regime da Coreia do Norte? Mas aqui, ó, seguindo o meu cursor, mais pro meio entre os dois eixos, o que seria uma hegemonia fechada, um regime de hegemonia fechada, né? Seria uma posição em que não há participação eleitoral satisfatória da população e também não há competitividade. Seria a ditadura, o regime mais fechado possível, mais duro possível, né?
Agora vamos comparar com outro regime de tipo militar. Vamos pegar o regime militar brasileiro. No regime militar brasileiro, as pessoas podiam votar? Podiam votar. Então, existia participação eleitoral ampla, inclusive, né? Se votava para o parlamento. Então, já é um regime mais aberto no sentido da participação eleitoral. Então, nós movimentamos aqui para a direita nosso cursor. É um regime que tem mais participação eleitoral do que comparado com outras ditaduras de partido único. Correto? Correto. Mas e a competição? Existia chances do MDB, na época, assumir o controle do governo? Tirar os militares e assumir a presidência? A gente sabe hoje, né, décadas se passaram, que não tinha como. Né? O regime era controlado pelos militares e existia uma oposição que tinha autorização dos militares para existir, e as pessoas na medida que podiam votar. Mas existia uma série de regras do jogo, de configurações para impedir que o comando militar perdesse o controle do governo, né? Então, utilizando essa medida aí, né? O eixo da competição, vertical, e o eixo da participação, horizontal. A gente pode colocar que no regime militar existia participação ampla eleitoral, as pessoas podiam votar para o parlamento, mas não tinha competição. Então, onde é que a gente poderia situar mais ou menos a ditadura militar, o regime militar? Aqui, ó, mais para a direita, uma hegemonia inclusiva. Então, era um regime hegemônico, com um partido, um grupo político no poder, com hegemonia, sem rotatividade de poder, mas tem inclusão, tem a população participando. Então já não é uma hegemonia fechada como na Coreia do Norte, é uma hegemonia inclusiva. É um regime que tem um controle de determinado grupo, de determinado partido, mas as pessoas votam. Vocês podem ver que tem uma linha roxa no meio, que é a poliarquia. Ó. Vejam a poliarquia ali em cima. Ou seja, a poliarquia, o regime democrático em excelência na atualidade, ele está nessa linha ascendente, lá em cima. Por quê? Porque ele vai ter muita competição e muita inclusão. Vai ter os dois elementos. Existe competição real entre os partidos, existe rotatividade do poder e tudo mais, e também a população pode votar. Então a poliarquia ela está no meio dos dois eixos, ó, que seria a democracia atual. A democracia no seu formato de excelência, né? E a partir disso a gente pode fazer diversas análises, pegar diferentes regimes. Aí pega da Venezuela como é que é. Tem participação eleitoral. Tá, então é inclusivo. Mas tem competição? Não tem. Tá, então o regime da Venezuela ficaria por aqui, mais ou menos próximo do regime militar brasileiro. Né? Uma hegemonia inclusiva. Existe a hegemonia do grupo político, mas as pessoas pelo menos podem votar por parlamento e tal. Entendeu? Então é por aí. A poliarquia seria esse caminho do meio, o caminho de excelência, que reúne mais competição e mais participação. Essa seria a democracia em excelência na atualidade, né? Questões que esse esquema, essa teoria ajuda a gente a discutir ou tentar entender. Quando o regime transita de um autoritarismo para a democracia, como foi no Brasil nos anos 80, né? Quando a gente caminha na direção da democracia. Que tipo de transição que é feita? Quando a transição ela acaba, o regime já é democrático, né? A transição ela pode sofrer retrocesso em algum sentido. As democracias elas podem apresentar problemas de baixa qualidade, funcionamento precário. Esse esquema, esses requisitos que o Robert Dahl coloca, vão servir para poder analisar essas questões. Se um país está democratizado plenamente, se na questão eleitoral o país está democratizado, né? Na questão da inclusão dos eleitores, mas existe competição? Ou é uma hegemonia de um grupo político? Ou não existe competição e também não existe participação eleitoral. Então vai servir aquele guia ali, aqueles dois eixos, para a gente ver a qualidade da democracia e se um regime é democrático ou mais ou menos democrático do que o outro, vamos dizer assim, né? A partir disso, então, a partir dessa teoria, nós podemos chegar em diferentes resultados, né? Uma democracia que é consolidada, que seria mais próximo da poliarquia, democracias mais precárias, falsas democratizações, né? Regimes que não preenchem os requisitos para a democracia, ou inclusive retrocessos autoritários, né? Quando um regime de repente se abre para a democracia, ele está indo naquela direção da linha roxa, né? Da poliarquia, mas aí ou do ponto de vista eleitoral ou da hegemonia, alguma coisa acontece que
puxa o regime para outro lado, né? Pro lado da hegemonia fechada ou da hegemonia inclusiva. Então me passei um pouquinho no tempo, mas é que tinha que dar uma explicação em cima daquela imagem ali para ficar mais visível, né? A forma que a gente pode comparar a partir do eixo X, o eixo Y, o eixo da competitividade e o eixo da inclusão eleitoral, como é que a gente pode comparar os regimes políticos, né? Como é que a gente pode falar que um regime é mais ou menos democrático que outro. Então é isso, gente. Já me estendi muito. Vou deixar na descrição o texto do Robert Dow, a referência. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.